Com mais de 40 anos de experiência e reconhecimento, o Sicopn qualifica pessoas de todas as idades. Este centro de formação ajuda-te a colocar mãos à obra para seguires a via profissional num ambiente de excelência, moderno, atrativo e acolhedor. No Sicopn, trabalhamos para que alcances os teus objetivos e sejas um vencedor. Ajudamos-te a ultrapassar os desafios num espaço que te garante a construção de um futuro com bases sólidas. Com os olhos voltados para o futuro e com uma forte aposta na inovação pedagógica, temos a solução para uma formação de sucesso que te ajudará a crescer. Vem estudar e aprender num local onde todos, colaboradores e formadores, trabalhamos para o teu sucesso. Orientados para as necessidades atuais das empresas, criamos a ponte perfeita para a tua entrada no mercado de trabalho. Estabelecendo parcerias, apoiamos os empresários, os trabalhadores e todos os candidatos às profissões no setor da construção civil e obras públicas. É bom estudar aqui. Boa tarde. Retomamos o ciclo de webinários quinta às 5. Será o último ciclo de 2023 a decorrer nos meses de outubro e novembro. Pretendemos sensibilizar e alertar consciências para temas atuais que dominam a formação profissional no setor da construção e que passam pela segurança no trabalho, com ênfase na certificação dos técnicos, aplicação de disposições legais no fabrico de betão e na execução de estruturas de betão armado, digitalização na construção, onde vamos abordar a utilização do BIM na reabilitação urbana e a sustentabilidade na construção. Esteja por isso atento à nossa página na internet, onde divulgamos os nossos webinários e também toda a nossa oferta de formação profissional. Por agora, desejamos que este webinário vá ao encontro das suas expectativas. Obrigado. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Quinta às 5. Eu sou o Jorge Ribeiro, trabalho aqui no Laboratório de Geotecnia e Materiais de Construção, sou responsável pelo setor de materiais de construção e hoje venho cá a falar sobre a aplicação das disposições legais do fabrico de betão e da execução das estruturas de betão. O Decreto de Lei de 90 de 2021, de 5 de dezembro, permitiu a entrada em vigor dos seguintes documentos normativos: a NPN 206 de betão, especificação, desempenho, produção e conformidade, e a 13.670, execução de estruturas de betão. A 206 mais vocacionada para o especificador e o produtor, sendo que a 13.670 está mais vocacionada para o projetista e o construtor. Este novo decreto de lei revoga o anterior Decreto de Lei 301 de 2007, mas, no entanto, para as obras em execução aprovadas ou submetidas à aprovação até 5 de dezembro de 2021, ainda se encontra em vigor. Como podem verificar no esquema seguinte, a 206 chama uma enorme variedade de normas que vão regulamentar todos os constituintes que podem ser incorporados e usados no fabrico do betão e também o seu desempenho quando aplicado nas estruturas. Estas normas vieram definir algumas alterações a ter em conta por parte do projetista, relativamente à especificação do betão. As classes de exposição ambiental X0, como é de conhecimento, não são aplicáveis em Portugal a estruturas de betão armado ou com metais embebidos, e qualquer alteração à especificação do betão carece de aprovação por parte do projetista. Também se faz referência à alteração da máxima dimensão do agregado, que apenas era definido um D máximo para o agregado. E agora este D máximo tem um limite inferior e tem um limite superior, sendo que o nosso D máximo tem que estar dentro desses dois limites.
Este valor de D máximo também tem que ter em atenção que tem que respeitar as seguintes condições. Tem que ser inferior a 1/4 da menor dimensão do elemento estrutural, tem que ser menor que o espaçamento livre entre as armaduras reduzido de 5 mm e também tem que ser inferior ao recobrimento mínimo. Relativamente à consistência do betão, o projetista também tem que definir que para climas quentes ou com tempos de transporte e descarga elevados do betão, a classe de trabalhabilidade deve ser igual a S4 ou superior. Compete também ao projetista estabelecer, na especificação de execução, a classe de execução da obra. O projetista deve estabelecer a classe de execução recorrendo a 4 parâmetros de acordo com a tabela seguinte: tipo de construção, tipo de elementos estruturais, tipo de construção tecnologia e tipos de materiais. Para a classe de execução 1, menos exigente, ressalva-se que até edifícios até 2 andares. Para as classes 2 e 3 mais exigentes, esse tipo de construção já é mais orientado para edifícios com mais de 12 andares, pontos especiais, grandes barragens, edifícios de centrais nucleares e reservatórios. Compete também ao projetista definir a vida útil pretendida para a construção e referi-la no projeto. O projetista pode dispensar dessa referência se a vida útil do projeto for de 50 anos. Para as estruturas de tempo de vida útil igual ou superior a 100 anos, a classe de execução deve ser a classe 3. O projetista também pode dispensar a indicação da classe de execução se for a classe 2 a pretendida. É também da responsabilidade do projetista estabelecer um plano de amostragem de ensaios de recepção de betão para as estruturas do betão. Para a classe de execução 1, o betão pode provir de uma central sem controle de produção certificado, no entanto, para a classe de execução 2 e 3, esse betão tem de vir de centrais de controle de produção certificada. O produtor do betão, ao fornecer as obras dessa classe de execução 2 ou 3, tem que ter o controle de produção de betão certificado de acordo com a EN 206, ou, em alternativa, o Sistema de Gestão da Qualidade de Produção certificado, de acordo com a NPN ISO 9001. Normalmente, estas empresas de betão, se fizerem parte de um grande grupo, normalmente esses grupos têm o seu sistema certificado, apenas têm que ser incluídas as centrais de betão no seu processo. O certificado de controle de produção ou do Sistema de Gestão da Qualidade deve ser sempre disponibilizado pelo produtor do betão ao diretor da obra, ao diretor da fiscalização, à ASAI e à Câmara Municipal, quando eles o solicitarem. Relativamente ao construtor, o Decreto de Lei 90 de 2021 refere que as especificações de execução de uma estrutura de betão obrigam o construtor a verificar a resistência à compressão do betão fornecido através da inspeção e de ensaios de recepção previstos na NPM 13.670, de acordo com o plano de amostragem. Estruturas de betão com classe de execução 2 e 3, os ensaios deverão ser realizados em laboratórios acreditados, sobre amostras escolhidas no local de entrega do betão, isto é, na obra. Como medida transitória e até 5 de dezembro de 2023, para as obras da classe de execução 2, os ensaios podem ser realizados em laboratórios não acreditados. Fica também o construtor obrigado à emissão de uma declaração subscrita pelo diretor de obra, seguindo o modelo que consta do anexo do Decreto-Lei 90 de 2021, em que o construtor confirma que verificou a resistência à compressão do betão fornecido. Esta declaração obrigatória visa facilitar e agilizar o processo de fiscalização no que compete às câmaras municipais, na medida em que, de forma muito simples, nela se indica expressamente identificação do construtor, identificação da obra, identificação do produtor de betão, identificação do laboratório de ensaio, identificação dos betões fornecidos, por tipos de betões, volumes, números de ensaios e conformidade dos lotes. A verificação da conformidade do betão aplicado numa estrutura é feita através de ensaios de recepção.
conforme estabelecido na NPN 3670 no seu anexo nacional 1.8.3.2. Estas amostras escolhidas devem ser recolhidas de acordo com a EN 12390-2. Os probetos para a terminação da resistência à compressão devem ser preparados e curados de acordo com a EN 12390-2. E os ensaios de resistência à compressão devem ser determinados de acordo com a 12.390-3. O resultado do ensaio deve ser a média dos resultados de 2 ou mais probetos de uma amostra e ensaiados com a mesma idade. O construtor deve dividir a sua obra por lotes, sendo o volume de betão entregue na obra um lote para cada piso ou grupo de elementos de vigas, lajes, pilares ou paredes. Pode ser outro lote, a duração de 3 dias de betonagem consecutivas, podendo ser descontínuas em termos de calendário, mas não mais de 400 metros cúbicos de betão, ou para uma betonagem contínua de grande volume. A frequência mínima de cada amostragem em cada lote é de acordo com as classes de execução. Para a classe de execução 1, com betão com certificação de controle de produção, uma amostra a cada 150 metros cúbicos, com um mínimo de uma amostra por dia de betonagem, e se o betão sem controle de produção, esta quantidade reduz para uma amostra para cada 50 metros cúbicos, com um mínimo também de uma amostra por dia de betonagem. Para a classe 2 e 3, para betão com certificação do controle de produção, é apenas necessário uma amostra a cada 150 metros cúbicos, com o mínimo de uma amostra por dia de betonagem. O betão sem certificação do controle de produção não é aplicável para as classes de execução 2 e 3. O construtor fica então responsável pela amostragem e pelos ensaios do betão. Portanto, responsável pela colheita da amostra, a preparação dos probetes, a cura e conservação dos probetes e os ensaios de resistência à compressão. De acordo com a classe de execução da sua obra, ele poderá ter que levar estes probetes em ensaio a laboratórios acreditados, sendo que apenas é obrigatório para a classe 3. Como foi dito anteriormente, para a classe 2, só até dezembro deste ano é que ele poderá fazer esses ensaios em laboratório não acreditado. Como podem verificar no quadro apresentado, para um lote ser aceito como conforme, terá que cumulativamente validar os dois critérios. O critério 1 dos resultados da média e o critério 2, qualquer resultado individual. Isto para N resultados de ensaio de resistência à compressão do lote, que podem estar divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mais de 6 resultados, devem ser considerados grupos de 6. Para betão sem certificação do controle de produção, a avaliação dos resultados tem que ser feita pelo menos em 3 amostras, sendo que para o critério 1, o valor obtido tem que ser superior à tensão característica mais 4 e para qualquer resultado individual do critério 2, a tensão característica menos 4. O construtor deve também avaliar a trabalhabilidade do betão antes da descarga, permitindo assim uma verificação imediata relativamente à trabalhabilidade pretendida especificada do betão para a obra em questão. Em caso de dúvida, deve recolher probetes também dessa amostra e contabilizá-los junto da conformidade do betão. A adição de água na autobetoneira só deve ser usada para dispersão do adjuvante. No âmbito da fiscalização, compete à ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, fiscalizar a produção e controle de betão em conformidade com a NPN 206 e seu anexo nacional, verificar se o produtor de betão para as obras da classe de execução 2 ou 3 tem o controle de produção do betão certificado ou o sistema de gestão da qualidade do produto do betão certificado. Ainda no âmbito da fiscalização, compete às câmaras municipais fiscalizar o estabelecimento da vida útil das estruturas, definida pelo projetista, o estabelecimento dos requisitos do betão,
o cumprimento da execução das estruturas de acordo com a EN 206 e a 1370, a definição da classe de execução, os planos de amostragem para os ensaios de recepção, a definição da classe de execução 3, se a obra tem uma vida útil de 100 anos ou mais, e todos os requisitos de execução definidos no artigo 8 do Decreto-Lei 90, onde se inclui a verificação da conformidade dos resultados dos ensaios de recepção de botão. Termino assim o 5 às 5 e obrigado pela vossa presença e encontro-me aqui à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada a todos, mais uma vez, por estarem aí desse lado, em mais um evento do 5 às 5. Hoje, apesar do tema ser muito técnico e muito denso, tivemos uma apresentação mais curtinha, porque não havia outra forma de falar sobre estas questões, assim, num webinário que tão pequeno, porque senão teria que ser ainda muito maior. Portanto, agradeço também ao Jorge, apesar dele ser colaborador do SICOP já há alguns anos, mas o facto de se ter disponibilizado para vir falar no tema, agradeço também a disponibilidade dele. Vamos então ver aqui se temos questões que, como ele foi tão curto, se calhar poderão não se ter apercebido e colocando as questões, mas temos aqui uma. Jorge, vou-te perguntar, alguém colocou aqui, que quantidade de provetos devo recolher por lote? Olá, boa tarde. É assim, normalmente por lote nós temos que definir na nossa obra quantos lotes é que nós vamos ter, ou seja, temos que fazer no planeamento, como foi dito, para cada lote eu tenho que definir se tenho na minha obra fundações, faço lotes só sobre as fundações, mas tem que cumprir com aqueles critérios que estavam atrás, que eu falei há bocado na apresentação, que era ou durante 3 dias de tonagem consecutivas, ou seja, isso é considerado um lote, mas não pode ultrapassar os 400 metros cúbicos de betão. Portanto, se no meu betão, se a minha classe de exposição da minha obra é 1, ou 2, ou 3, vai-me limitar o número de amostras também que eu tenho que retirar, por causa desse volume. Ou seja, vamos supor que eu tenho um lote e a minha classe de execução é a 2. E se eu apliquei até 150 metros cúbicos, eu tenho que recolher uma amostra. E esta amostra é composta por 2 provetos. Eu tenho que retirar 2 provetos de betão para ensaiar a mesma idade, que normalmente é aos 28 dias de idade. Assim, eu creio que não há assim mais nenhuma pergunta, a não ser relativamente à disponibilização da apresentação, que eu digo, eu posso já responder que sim, que vamos disponibilizar a apresentação. Entretanto, amanhã vamos disponibilizar a gravação deste webinário e a apresentação por e-mail. No entanto, neste bocadinho parece-me que caíram aqui mais algumas questões, Jorge, portanto, vamos lá ver. Alguém pergunta também, os provetos podem ser feitos por quem? Pelo técnico da qualidade? Bem, os provetos devem ser feitos, como devem saber, por alguém que tenha experiência ou que tenha conhecimento na sua execução. Se for um técnico de laboratório que está habituado a fazer isso, não é? Que tem formação para isso, quanto melhor, não é? Mas como podem verificar, esse betão vai ser avaliado, não é? Ou seja, convém que essa recolha seja bem feita e cumprindo tudo o que as normas exigem na recolha, não é? Isso depois vai-se refletir no resultado que nós vamos ter com os provetos. Portanto, deve ser alguém que tem conhecimento
Pode ser técnico, pode ser uma pessoa até que não seja da área, mas tem que ter conhecimento e tem que fazer as coisas de acordo com as normas. Temos aqui então outra questão que é se cabe ao empreiteiro a execução dos provetos. Sim, o empreiteiro, neste caso o construtor, não é? E ele é responsável por verificar o botão que está a receber. Ele tem que moldar os provetos e cumprir com o plano de amostragem que tem no projeto. Certo. E então, este era o que eu temia, como não estavam à espera de um webinário tão curtinho sobre este tema, estão agora a cair as questões. Então, Jorge, tem aqui outra questão que é: pela 9001, aplico a 206 ou a 206.1? A norma que aplica, a que está em vigor, é a 206. A norma 206.1 já foi revogada com esta nova 206, não é? Portanto, é a 206 que eu tenho que aplicar. Se a minha obra ainda estiver dentro do decreto de lei do 301, que foi revogado, ou seja, quando ela foi lançada, se não era este novo decreto de lei que estava em vigor, portanto, ele certamente podia fazer referência a 206-1, não é? Mas, neste momento, as novas obras que já são pela 206. Ok, então, a Natália Reguenga pergunta: a emenda 2 da norma da NPN 13.670 de 2011 tem um plano de amostragem diferente do que apresentou. Por exemplo, para a classe 3 está 1/50 centímetros cúbicos e 1/dia. Podes ajudar, Jorge. E ela... Oh. Para a frequência mínima da amostragem em cada lote para a classe de execução 3, ele tem que recolher uma amostra por 150 metros cúbicos, com o mínimo de uma amostragem por dia de betonagem. Portanto, não é... Isto para betão com certificação do controle de produção. Se a central não tiver controle de produção, ela nem pode fornecer betão para a classe de execução 3. E o Rui Barbosa responde que a responsabilidade de recolha e responde não, pergunta, desculpem. A responsabilidade de recolha e tratamento dos provetos é da responsabilidade do construtor ou do produtor do betão? A recolha dos provetos deve ser feita em obra, portanto, a responsabilidade é do construtor. É o construtor que tem a responsabilidade de verificar o betão que está a aplicar na sua obra, na sua estrutura de betão. O produtor do betão também tem, obrigatoriamente, que fazer o seu controle de produção, mas esse fica incorporado para ele na central e no seu controle de produção. Outra questão é, pretende saber se a recolha de amostras terá que ser em obra ou pode a empresa fornecedora do betão que procede à recolha na central de betonagem. Os provetos que a empresa fornecedora do betão recolhe é para controle de produção deles, do produto que eles estão a trabalhar, que eles estão a fornecer. Cada obra tem que fazer o seu controlo e tem que ter a sua amostragem. Portanto, o construtor é que tem que recolher os provetos em função do número de lotes que vai ter na sua obra. E aqui então uma última questão,
que é para um lote, deve ser considerado sempre o mesmo tipo de botão? Sim, para a obra, os lotes foram falados, sim, para o mesmo tipo de botão e é por, se nós tivermos fazer, por exemplo, elementos verticais, eu devo ter lotes sobre esses elementos verticais. E depois, função dos volumes, eu vejo o número de amostras que eu tenho que retirar. Mas devo dividir por lotes, portanto, se eu a seguir vou fazer uma laje, já não a posso incorporar nos lotes dos elementos verticais, porque já é um elemento diferente, já é um elemento horizontal. Se eu estiver a fazer fundações é a mesma coisa, é diferente, é outro lote. Se eu tiver 3 dias de betonagem consecutivos, eu posso retirar só um lote. Agora, o meu volume de betão é que não pode ultrapassar os 400 metros cúbicos. Mas depois, o número de amostragens é função, como já disse, da classe de execução e do volume de betão que eu estou a aplicar. Mas eu devo separar os meus lotes, não é? Terminaste, Jorge, desculpa, é porque houve aqui este interregno, mas terminaste a tua resposta. Sim, não sei se apanharam tudo, mas acho que sim. Eles têm que recolher, pronto, era isso que eu estava a dizer, tem que ser recolhido por lote o número de amostras para cada lote, não podemos misturar os elementos que têm que ser separados, não é? Ok, Jorge, obrigada. Eu acredito que ainda poderão haver mais algumas questões, mas pronto, o tema é demasiado técnico e eu se calhar deixo aqui uma indicação e espero que o Jorge não se chateie comigo, porque se tiverem alguma questão que vejam que ainda gostariam de fazer, podem inclusive fazer um e-mail direto para o Jorge Ribeiro, porque os contactos dele estão no nosso site. No separador de laboratório e, portanto, poderão fazê-lo. De qualquer forma, eu deixo já aqui a informação que nós temos previsto uma formação nesta área, portanto, uma formação de 14 horas, serão 2 dias, já para o início de 2024. Mas o laboratório ainda tem previsto 2 ações este ano e as 2 em novembro. Portanto, no nosso site poderão ver no separador do laboratório, serão as 2 em novembro e depois sobre este tema específico está previsto que inicie em janeiro. Eu queria deixar aqui esta informação porque entendo que uma formação de 14 horas não podíamos dizer muito mais num webinário que seria apenas um alerta sobre também estas novas regras, não sei se é o termo, sobre aquilo que foi alterado agora há relativamente pouco tempo. Portanto, para além desta informação do laboratório, temos também toda a outra informação sobre todas as ações de formação que vamos fazendo aqui no Cicopno, também disponibilizadas no site e nas nossas redes sociais também vamos falando nelas. Queria apenas lembrar que temos este ano ainda dois webinários, um no dia 16 de novembro e outro no dia 30. O do dia 16 será sobre a digitalização da construção, sobre a utilização da tecnologia na reabilitação urbana 4.0, sobre o BIM, será a arquiteta Marta Campos, e depois a encerrar o ano teremos a professora Isabel Bentes, que vai falar sobre a sustentabilidade na construção. Este webinário vai ficar por aqui e eu vou-me despedir até ao próximo dia 16 de novembro, que será o nosso próximo webinário. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Jorge, também pela tua apresentação e qualquer dúvida tem os nossos contactos e poderão fazê-lo. Muito obrigada, boa tarde.